Vocês estão vendo só Sim, a foto, né? então, Tá bom. fotos. Muito Então, tá bonita, bom. por sinal. Pois é, aí eu vou explicar por que que eu escolhi esse modelo de apresentação aqui, porque é um tema um pouquinho árido, né? Então, Uhum. eu escolhi Para uma amenizar apresentação o tema. aquática, escolhi umas fotos mais aquáticas para amenizar a aridez desse tema tributário. Bom, pessoal, eu sou Meili Franco, e eu sou aquela que há 25 anos gosta muito do que muita gente gosta pouco, que é imposto. Então, meu sotaque é baiano, por isso que eu falo imposto. Então, eu sou executiva da área tributária, sou conselheira fiscal e membro da WCD desde 2023, quando eu assumi os meus primeiros papéis como conselheira fiscal, primeiro na CIA Modas, depois no CISV São Paulo, CISV Chapter São Paulo, no qual eu sou colega de Grazi aqui no Conselho Fiscal, Grazi é nossa presidente, e também estou no Conselho do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Eu já fui parte da diretoria executiva durante um tempo, líder de comissão técnica, diretoria, e agora sou parte do conselho também. São essas, tirando a CIA, obviamente, que é uma empresa aberta, mas essas outras duas estão no terceiro setor, então cada um a seu modo, fazendo a sua parte de receitas e tal. Não precisamos entrar aqui nos detalhes, mas querendo ou não, a gente tem tratado desses temas de reforma nessas instituições e também onde eu trabalho na Alstom, eu sou gestora tributária para a América Latina, a Alstom é uma empresa francesa, então estamos aqui lidando com o tema de reforma tributária desde 2024, tá? Essa é a nossa agenda de hoje, ela parece longa, mas na verdade eu consolidei alguns slides e o objetivo é fazer uma apresentação leve, como eu falei, aquática para esse tema, e focando mais peraí, agora não está indo, não sei por quê, não sei se é o que está acontecendo. Pronto, vou aqui no, acho que o mouse não funcionou. Bom, qual é o objetivo da minha apresentação hoje? Responder três perguntas muito simples, entre aspas, mas que na minha experiência como tributarista e como conselheira fiscal, eu tenho sempre que responder nas diversas organizações em que eu atuo. Gente, eu não estou vendo vocês. Qualquer dúvida, por favor, mas eu Estamos estou aqui. ouvindo. Então, me interrompam, tá? Maria Cláudia, você, por favor. Tá bom. Então, questões que sempre aparecem. Primeiro, o que realmente muda com a reforma? Onde é que está o risco para as organizações e o que é que precisa, no caso de conselho, o que é que precisa estar no radar do conselho já em 2026? 26 porque a gente está fazendo essa prestação hoje, 13 de abril. Mas nas organizações em que eu atuo, essa pergunta, ela apareceu desde 24. Aqui na Alstom foi quando a gente começou a se preparar para a reforma, como eu mencionei para vocês. Então, meu objetivo, além de responder essas perguntas, como é que eu vou fazer isso? Vou falar de reforma, reforma tributária sobre o consumo, tá? Aqui a gente não vai falar de reforma sobre a renda, porque, né, reforma de dividendos, reforma do imposto de renda, Pillar 2, nada disso, que são outros temas que afetam mais as empresas, Sim. nada de imposto de renda pessoa física, obviamente nada disso, nem renda, nem trabalho, nem capital, nem nada disso. A reforma que a gente está passando hoje é uma reforma sobre o consumo, ou sobre o valor agregado na cadeia, mas a gente chama reforma tributária sobre o consumo do ponto de vista dos conselhos, porque do ponto de vista da diretoria executiva, como eu posso colocar, os detalhes são muito mais amplos, as mudanças são muito mais profundas, envolvem uma série de processos operacionais e avaliação de risco, etc. Então, aqui vamos focar nessa agenda um pouco mais reduzida, indo mais ao que interessa, tá? Obviamente, também não quero transformar isso aqui numa aula de imposto, né? Nem de direito tributário, nem nada disso, nem tampouco de terceiro setor, mas eu quero focar em risco, em custos atrelados a essas mudanças ou a não mudança, e o que é que a gente precisa fazer como conselheiras para orientar melhor a estratégia das organizações que a gente apoia, tá bom?
Bom, você vai trazer também, só uma pergunta rápida, você vai hum, trazer a imunidade tributária que as organizações sociais têm e o que impacto que isso causa? sim, sim, esse é o principal É, impacto. esse é o A principal, né? gente, exatamente. E aqui, algo para a gente focar. A reforma atual, ela não é ideal, é a reforma possível. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, mas não é o pior do ranking, tá? A gente tem México, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Índia, tem vários países que estão muito mais. Cada um tem a sua complexidade. Não existe um ranking de comparação, melhor país, pior país. Tem países que são mais simples, a compensação tem a alíquota mais alta, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas é só para a gente alinhar muito o discurso de que imposto é o custo de se viver em sociedade. O nosso problema no Brasil não é o imposto, a carga tributária é alta, sim, mas o nosso maior problema aqui é a destinação do imposto que a gente paga, qual é a contrapartida que a gente recebe como cidadão pelo que a gente paga. Então, essa é uma outra discussão, mas muita gente foca mais na alíquota alta que a reforma parece trazer, esquecendo que a gente já paga essa alíquota sem saber. Ela agora ficou apenas mais transparente, porque esse é também um dos objetivos da reforma, ser mais transparente, com os tributos que são pagos ou que incidem na cadeia de consumo, desde a aquisição até a venda e o que é que a gente está pagando, como é que a gente se acredita, como é que a gente paga, enfim, tá? Então, a reforma, ela vem para desembaraçar esse nó que foi criado não só pelo nosso sistema tributário, pela nossa forma de organização do Estado, com E maiúsculo, como a gente se organiza, os três níveis de poder, estados, uma federação, com um poder de tributar muito grande, 27 estados, mais de 5 mil municípios, cada um com suas competências tributárias. Então, a reforma veio para desembaraçar, ou pelo menos uma tentativa de desembaraçar, uma parte desse nó de competência tributária, repartição de receita tributária e também de benefícios fiscais, que são dados pontualmente para alguns setores, ou algumas empresas, enfim, sem uma análise mais sistêmica, e isso nos levou onde a gente está já há um tempo, porque a reforma tributária não é de agora, ela não surgiu no ano passado, ela foi aprovada no ano passado, ela está sendo aprimorada e regulamentada, ainda temos um caminho a perseguir, mas enfim, é o que a gente tem hoje. Talvez a reforma crie outros nós, talvez ela desate alguns nós que são muito, que atrapalham muito a vida de quem faz negócio no Brasil, mas enfim, é o que a gente tem, por isso que ela é a possível e não a ideal. Então, moving on. Quais são as duas ideias principais da reforma? Primeiro, a maior mudança no sistema de tributação que a gente tem do consumo em décadas. A gente tem passado por algumas mudanças, teve a criação do PIS da COFINS, quer dizer, a criação, né? A criação do regime, um novo regime, há 20 e poucos anos atrás, outros aprimoramentos, leis complementares distintas, etc. Mas os impostos que a gente conhece hoje, aqui eu vou falar imposto como o gênero, apesar do gênero ser tributo, tá, gente? Mas eu vou falar de imposto. Até porque aqui a gente está mudando impostos e contribuições, que tem ali duas contribuições, mas essa é a maior mudança que o nosso sistema tributário tem sofrido há décadas. E não é simplesmente uma mudança de seis por meia dúzia, eu vou mudar um imposto, PIS e COFINS, IPI, não vou mais chamar de PIS e COFINS, não é uma mudança de nomenclatura, não é uma mudança, não é um aumento ou diminuição de alíquota, é uma mudança realmente estrutural. A gente hoje convive com vários tributos sobre o consumo, cada um com a sua lógica própria. A gente tem PIS e COFINS que incide sobre receita, que são tributos federais. A gente tem o IPI, que incide sobre bens industrializados, também federal. A gente tem um ICMS que incide sobre circulação de mercadorias e serviços, além de energia elétrica e telecomunicação. E a gente tem o municipal que incide sobre serviço. Ora, a gente tem o ICMS que também incide sobre serviço, apesar de ser um específico. A gente tem PIS e COFINS que incidem sobre
receita de serviço como um todo. Então, até que ponto a gente não tem bitributação ou a gente tem formas diferentes de se aplicar o tributo sobre a mesma receita? Esse sistema, ele já é insustentável há muitos anos. A nossa carga tributária, de fato, é uma das mais altas do mundo. O nosso sistema, ele é desigual, ah, ele é instável. Nós sofremos muito com a insegurança jurídica. A gente tem discussões de PIS e COFINS, que duraram anos e anos e anos no STJ. Enfim, a sociedade, esse foi um trabalho coletivo entre sociedade e poder público para se chegar no modelo possível de reforma. E aqui o ponto central, a reforma muda não só nome de tributo, como eu já falei, nem alíquota, mas ela muda o próprio modelo de funcionamento do imposto. E isso, esse novo modelo, vai afetar as operações que a gente tem, as rotinas, os contratos que a gente tem, os sistemas operacionais que a gente usa para dinamizar as nossas operações, SAP, Oracle, quaisquer que as empresas possuam, é, que é como a gente tangibiliza tudo isso, né? A gente tem a legislação, a gente tem o que a gente faz na prática, mas como é que a gente liga uma coisa a outra através dos sistemas operacionais que vão sofrer enormemente por conta dessas alterações, porque é uma mudança de modelo de funcionamento. E como é que eu ilustro isso muito rapidamente? Quando eu compro alguma coisa, eu tenho créditos de PIS, COFINS, às vezes de ICMS, às vezes de IPI. Mas esses créditos não são irrestritos. Eles podem ser aplicados a depender do que eu compro, a depender de onde eu aplico. Agora, com a reforma, esse creditamento, ele tende a ser irrestrito e plenamente acumulável. Vamos colocar assim nessas palavras. Então, isso já muda a lógica. Ora, se eu vou ter mais crédito, será que eu vou pagar mais? Como é que eu vou ficar no final das contas? Então, desde as empresas, a maior parte delas, já vem se preparando, rediscutindo contratos, rediscutindo cadeia logística, analisando não só a logística, mas onde elas se localizam, onde elas têm suas fábricas e tudo mais, porque hoje a gente tem 27 estados, 5 mil municípios, cada um com sua forma de tributar, cada um com sua legislação específica, claro, obedecendo sempre à Constituição, mas as regras são muito específicas. Agora a gente não vai ter mais uma regra, a gente não vai ter regra específica por tributo, por município ou por estado, a gente vai ter a regra do CBS e do IBS, bebendo nessa única fonte, com uma lógica única, aplicável para todo mundo. Como é que as empresas que vieram e se instalaram no interior de Goiás, que sentido econômico ou de negócio ou operacional ou logístico, o que quer que seja, vai ter para essa empresa que está lá e ela vende em São Paulo. Então, as empresas estão redesenhando as suas cadeias de valor por conta da reforma tão profunda que ela é e ela se apresenta agora. Então, eu pintei aqui de cores diferentes só para a gente entender. Como eu falei, é uma reforma possível, não é ideal. A ideal seria, gente, rasga tudo, transforma tudo no IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Eu só pago imposto sobre aquilo que acresce à cadeia anterior. O Brasil não conseguiu chegar nisso porque o nosso emaranhado tributário, 5 mil municípios, 27 estados, muitos estados com grandes dificuldades fiscais, o governo não conseguiu convencer todo mundo que, olha, a gente vai ter um grande bolo de tributo que vai chegar numa Câmara de Compensação e eu vou dar para cada um um pedacinho dessa pizza. Como isso não conseguiu ser feito, a saída mais o consenso que se criou foi, então tá bom, eu vou criar uma contribuição sobre bens e serviços para representar o que eu tenho hoje de PIS, COFINS e IPI, que é a CBS, e vou criar um imposto que vai juntar ISS e ICMS, e vai se chamar IBS. E isso eu vou fazer de forma escalonada a partir de 2027, e eu vou explicar por que que é 27 e não 26, mas por que que 26 importa. Eu vou começar a fazer isso a partir de 27,
até 2032, de forma faseada e gradual. Porque a partir de janeiro de 33, eu vou virar a chave e vai estar todo mundo nesse mesmo sistema tributário, nesse mesmo regime tributário sobre o consumo, que é o IVA dual. Tudo bem até agora, pessoal? Não quero ser muito professoral aqui, não, tá? Mas quero saber se até agora está tudo claro. A gente vai passar para os aspectos mais práticos a partir de agora, tá bom? Tranquilo. Bom, vou continuar. Então, a reforma começa a partir de 27, porque 27 e 28 eu vou ter já o CBS funcionando a todo vapor, tá? E a partir de 29 eu começo a transição do IBS para o ICMS e o ISS. Então, se começa a partir de 27, por que 2026 importa? Ora, porque 2026 é o ano de teste. Eu vou fazer o teste, eu virei a chave dos meus sistemas, mas eu ainda consigo errar. Eu ainda consigo emitir uma nota no sistema antigo, eu ainda consigo receber uma nota no sistema antigo, sem pagar multa nem nada. Eu não consigo, ainda não teve a mudança dos tributos, eu continuo pagando PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. É um ano de teste para o governo. Mas o governo só consegue fazer os testes na plataforma dele, de split payment e tudo mais, se as empresas contribuírem e popularem dados para que o governo faça seus testes. Então, é um ano de teste, é uma virada operacional, é a hora de ajustar os nossos sistemas e, como eu falo, é a hora de errar sem gastar muito. E quando eu digo errar sem gastar muito, o governo, por enquanto, não instituiu nenhuma multa sobre os erros de nota fiscal. Ele postergou essas multas, por enquanto você consegue emitir as suas notas e capturar os erros que você, por acaso, tenha incorrido e fazer as suas correções, sem pagar as multas, e as multas serão muito pesadas, para esses erros. E por quê? Porque todo o sistema, ele está, não quero entrar muito no detalhe, mas todo o sistema está apoiado numa lógica de que à medida em que um fornecedor emite uma nota para mim, eu tomo crédito e eu pago esse fornecedor, esse crédito vira perfeito para mim e eu posso usar para abater o meu débito quando eu emito as minhas notas. Essa é a lógica das empresas, débito e crédito. O sistema está apoiado nessa lógica que tem que ser muito azeitada, porque se eu compro, não pago para o meu fornecedor, não tenho crédito, na hora de pagar, pode ser que o governo não receba a parte dele, porque eu não consegui pagar, porque eu não tive dinheiro, porque eu não consegui abater os créditos. Então, essa é desculpe, essa é a hora da gente fazer todos os testes, errar, para poder acertar, porque a partir de janeiro de 27, se a gente errar, a conta vai ficar mais cara. Então, de janeiro a, desculpe, de janeiro a dezembro, a gente tem alíquotas simbólicas pro IBS e para a CBS, que a gente não precisa pagar, porque a gente pode, na verdade, ela simplesmente entra e sai da minha nota, entra e sai do meu sistema, eu não preciso nem registrar, eu só preciso ver se o fluxo está funcionando, mas eu preciso saber se a minha nota fiscal está com os campos certos, se o meu sistema está pronto para colocar essa informação do IBS, do CBS no campo certo, se as minhas obrigações acessórias estão aptas para informar todo o meu movimento para o governo. Então, é um ano teste, mas é um ano muito, muito importante. Então, é como eu digo, é um ano que a gente pode errar sem gastar muito, mas se a gente não se preparar, vai custar muito caro. Então, aqui na Austin, a gente organizou todo o nosso esquema de faturamento. No dia 19 de dezembro, a gente já estava pronto para emitir as notas fiscais. Mas isso foi um trabalho que começou a muitas mãos. E como a gente é uma empresa multinacional, foi aqui, foi com França, foi com Índia, que faz as mudanças no sistema. Então, é um trabalho muito, muito intenso para se fazer.
Então, como eu disse também, a partir isso para 2026, porque para 2027 e 2028 começa a valer a CBS, nada acontece com o ICMS e o ISS. Em 2027 começa a transição do ICMS e do ISS para IBS de forma gradual, como eu falei, até 2032, e de forma gradual porque você vai esvaziando, o sistema vai esvaziando um pouco a incidência de ICMS e de ISS, esvaziando, diminuindo a alíquota e já criando e aumentando a alíquota do IBS até que você tenha zero de ICMS e ISS em dezembro de 2032 e 100% de IBS a partir de janeiro de 33. Bom, gente, então, até aqui, tudo que eu falei vale para todo mundo. Todo mundo que compra e que vende precisa se adequar a essa nova realidade, sendo empresa ou não. Então, até aqui vale para todos. E como é que fica o terceiro setor? Bom, como a gente sabe, as empresas operam com uma lógica de débito e crédito. Eu compro, eu tenho crédito, eu vendo, eu tenho débito, eu diminuo um do outro e eu pago essa diferença aqui de imposto. O terceiro setor não opera com a lógica de débito e crédito. O terceiro setor opera com a lógica de imunidade e isenção. A imunidade vem da Constituição, tem regras específicas, educação, assistência social, enfim. E tem também outras regrinhas de isenção, que já são regras infraconstitucionais. A boa notícia é que a reforma não tocou em nada da imunidade constitucional das entidades do terceiro setor, porque a reforma está versando só sobre o consumo e substituindo esses tributos por um outro modelo, de tributação. A reforma, então, preserva a imunidade sobre receitas próprias. Agora, a gente não pode fazer uma interpretação elástica de imunidade é neutralidade. Não, porque imunidade não é neutralidade. A reforma até tem como objetivo uma certa neutralidade tributária para dizer, olha, não vai ter aumento de carga, porque você, empresa, você vai ter uma base de créditos muito maior, você vai se creditar mais, todo mundo vai pagar mais, então, se todo mundo paga mais, todo mundo paga menos. Essa é a lógica do governo para essa regra nova, não vamos entrar nesse detalhe, mas imunidade, o que precisa ficar aqui? Imunidade não é neutralidade. Não quer dizer que eu, como entidade imune, eu não serei afetada pela reforma tributária. Eu não serei afetado nas minhas receitas próprias, mas eu serei afetada nas minhas compras. As minhas compras seguirão tributadas pelo IBS e pela CBS. Hoje, as alíquotas, a alíquota combinada, porque a gente não vai ter mais uma alíquota para IBS e uma alíquota para CBS, a gente vai ter uma alíquota única combinada que vai para essa Câmara de Compensação e aí vai ser repartida entre os diversos estados, municípios e União. Então, as compras serão tributadas. Elas sofrerão IBS e CBS. Toda entidade do terceiro setor faz compras. Enfim, do que quer que seja. Ela também contrata serviços, ela paga aluguel, ela compra e vende, enfim, né? Para poder ter as suas receitas, ela precisa desses insumos. Vou chamar de insumos de forma geral. Então, o que é que vai acontecer para as entidades imunes? Esse imposto tende a virar custo, porque na saída, ou seja, quando eu emito uma nota fiscal da minha receita própria, eu não tenho tributo, porque a imunidade foi preservada. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter menor capacidade de recuperar via créditos, porque as minhas, a não ser que eu tenha receitas que não são próprias do meu objeto social e que, portanto, tributados, receitas próprias e tributadas, desculpe, outras receitas que não as próprias e tributadas, para poder escoar esses créditos, ou então eu vou ter uma, um lucro, entre aspas, uma margem ou um superávit menor, porque eu vou ter a minha despesa muito pressionada por essas compras que virão mais infladas com esses novos tributos, IBS e CBS, porque isso não foi afetado. Como a regra, como eu falei, a regra é para todo mundo, todos serão afetados. Todos os insumos, todos os bens, serviços, etc., todos virão com uma carga maior de IBS e CBS. E
Aqui, eu acho que a grande questão é como essa despesa vai ser pressionada, ou melhor, essa é a consequência. Ah, existem muitos fornecedores que, como eles vão vender para entidades imunes ou isentas, eles podem tender a aumentar os seus custos, porque eles também vão ter problema de crédito com o que eles vendem. Então, pode ser que eles aumentem as despesas para poder recuperar e não ter tantas perdas, vendendo para as entidades imunes. Eu Ele, vou. a Hum, Regina tem uma pergunta. tá bom. Diga, Regina. Ô, Lili, não sei se você quer esperar o final ou se a gente pode ir perguntando. Pode ir perguntando, pode ir perguntando. Eu só queria ver se eu entendi porque eu acho que isso é um conceito super fundamental. Como geralmente as empresas do terceiro setor, elas têm a receita e têm os custos. Os custos, obviamente, são pelas compras, pelos serviços que ela paga, né? Mas nesse caso, ela não vai se creditar de nada e também, não, como ela não fatura, ela não tem não tem débito e crédito nessa história. Então, o que você acha que pode acontecer é que os fornecedores, quando forem vender qualquer serviço, qualquer coisa para o terceiro setor, como eles não vão se creditar, né? Ele, quer dizer, é um elo da cadeia que parte a cadeia, vamos dizer assim. Eles podem aumentar o valor para poder minimizar esse prejuízo do crédito, é isso? Sim, sim. Em regra geral, sim. Então, porque quando você vende para uma entidade isenta, nem sempre você consegue manter os seus créditos na cadeia. Então, muitas vezes, o governo diz: você vai vender para entidade imune ou isenta, eu preciso que você reverta os seus créditos, ou não mantenha os seus créditos, ou enfim. Então, tem coisas que ainda estão em discussão. O que a gente imagina que pode acontecer pode ser que haja uma distorção nesse fluxo da cadeia, como você bem colocou, e haja um elo quebrado, e esses fornecedores aumentem os seus custos para que eles não tenham perdas na sua operação. Ok, obrigada. Porque imagine, pensando aqui em termos operacionais, o fornecedor tem crédito, melhor, quando eu compro, eu tenho direito ao crédito quando eu pago o meu fornecedor. E aí eu consigo fazer um menos o outro. Obviamente que aqui a gente não pode misturar os conceitos de caixa e competência e tudo mais, mas pode ser que nessa operação, eu já não vou ter débito na saída. Eu só vou ter aumento de crédito. Claro que eu vou pagar o meu fornecedor, mas como é que vai ficar o crédito dele nessa cadeia? Entende? O meu crédito e os créditos que ele tem na cadeia dele também. Então, a gente não sabe. É, Mas a hoje, só mensagem que uma eu. pergunta, hum, hoje ele já toma crédito pagando? Fiquei na dúvida agora. Quando a organização social paga, ele está tomando algum crédito, já que a organização ele consegue, não consegue. Então, quem toma crédito é quem paga pelo serviço. Ele vende, Então, ele a vende. organização não toma o crédito, nesse caso, porque não pagou nenhum imposto. Exatamente. E aí o que ele pode dizer é o seguinte: poxa, vamos só ir para um elo anterior da cadeia. O meu fornecedor, ele também vive de débitos e créditos. Ele vai ter, na etapa anterior, ele vai ter um crédito e ele vai ter um débito quando ele me vende. Só que, é porque eu não quero entrar tanto no aspecto operacional, mas pode ser que aqueles créditos dele, não o crédito que vem na minha operação, mas o crédito que vem na operação anterior à minha, pode ser que ele não consiga manter, porque a venda dele foi isenta. A venda dele, para mim, foi isenta. Entendeu? Então, é uma questão de cadeia. A gente não pode olhar só as operações
a minha operação com a dele, mas a dele Sim. com outros fornecedores que ele mesmo tem. Uhum. Que é uma quebra na cadeia, né? Exato. E aí, claro que a gente não tem como afirmar que isso vai acontecer com todos os fornecedores, porque cada fornecedor pode ter uma realidade distinta. Pode ser de, enfim, pode ter portes diferenciados ou regimes diferenciados, a gente não sabe. Então não dá para cravar uma regra. O alerta é: a gente precisa saber que isso pode acontecer e que, nesse caso, para as entidades imunes, o imposto pode virar custo. E ele pode ser um custo maior do que o esperado. E a mensagem é, eu vou chegar um pouquinho mais na frente, acho que eu até já vou passar aqui, que é o que a gente está falando, o efeito em cadeia. O fornecedor pode perder créditos, os créditos originais que ele tinha quando ele vende para a entidade imune. Pode haver essa tendência de repassar de custo, de repasse de custo nos preços. Então, ele pode dizer, poxa, eu vou perder aqui, sei lá, 15%, 28%, porque a gente ainda não sabe quanto é que vai ser a alíquota final. É, então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais de margem para eu perder menos. E isso vem e pressiona diretamente as despesas e os custos da entidade imune. A mensagem aqui, independente da matemática, é: precisamos estar alertas para, na hora de fazer o orçamento, na hora de fazer o contrato, ver de que forma esses impactos na nossa cadeia de fornecimento vai nos impactar. E tem um outro ponto que eu quero trazer aqui, acabei deixando bem pequenininho, que é o seguinte: a gente precisa ficar também atentas às doações e os patrocínios com contrapartida. A gente precisa ter muita certeza de quais são as receitas próprias que estão no nosso objeto social, que estão no nosso contrato social e que estão garantidas com imunidade. Porque, a depender do que a gente venda, a depender do que a gente negocia, a depender do que a gente receba de doação ou de patrocínio com contrapartida, seja, eu vou colocar a sua marca aqui, eu vou oferecer um espaço para você fazer isso, isso e isso. Isso pode ser caracterizado como serviço, e aí isso pode ter uma regra diferenciada na reforma, e a entidade pode não ter imunidade sobre aquela parcela da receita. Pode acontecer, pode também acontecer uma mitigação. Tá bom, então, se eu tiver crédito de alguma forma que eu não consigo usar, será que vale a pena tributar aquela receita como serviço para poder usar esses créditos? Enfim, é algo a se pensar. Aqui, na verdade, não é nem para oferecer soluções, e sim para trazer luz sobre possíveis problemas que podem acontecer, principalmente agora, na época de orçamento, de captação, de renovação de contrato ou de revisão de contrato. Tem muitos fornecedores já, e muitos, eu sei porque eu vou falar aqui da minha experiência, a gente já está renegociando o contrato com fornecedores, alguns fornecedores já estão nos provocando para saber de que forma eles serão impactados, e se eles podem repassar eventuais perdas com a reforma para o nosso contrato. E a gente também, como fornecedor, já está renegociando contratos com os nossos clientes para saber se as nossas cláusulas contratuais são protegidas pela reforma tributária. Porque, mais uma vez, fazemos parte de uma grande cadeia. Todos fazemos parte de uma cadeia. E a reforma vai afetar todos os elos dessa cadeia. Então, todos esses participantes têm que se precaver, têm que se antecipar e ver onde estarão esses impactos e já fazer as suas negociações. Esse é o meu alerta aqui para vocês, porque com esse efeito em cadeia e possíveis riscos com essas negociações e essas novas incidências do IBS e da CBS, esse efeito vai exigir muito planejamento financeiro, muita análise de precificação. Talvez essa questão de precificação não afete tanto as entidades do terceiro setor, mas sim, é algo que precisa ser pensado. E avaliação da sustentabilidade das atividades nesse médio e longo prazo, a depender se a entidade faz seu planejamento estratégico para 3, 5 anos, já vai ser exatamente no prazo da reforma.
que análise tem sido feitas nesse sentido? Porque muitas vezes as entidades, a depender do porte, elas se preocupam com o próximo ano, no máximo 2, 3 anos. E aí, para apagar aqueles incêndios ou pensar nas suas necessidades de curto prazo, e aí vão para captação, para patrocínio, para outros pedidos de doação, mas que tipo de efeito isso vai trazer no médio e longo prazo, tá? Já com os impactos da reforma. E, inclusive, agora falando de captação, sem entrar também muito no detalhe, como eu falei, prestar atenção nas contrapartidas, tá? Que tipo de contrapartida eu tenho que dar para o meu doador, o meu apoiador, para que isso não se caracterize como serviço e que eu não seja penalizada, fugindo da imunidade que me cabe nas receitas próprias. É um alerta que eu faço, porque se existe alguma, como eu falei, alguma obrigação de entrega, alguma divulgação ou marca, então isso pode ser caracterizado, existe o risco de que isso seja caracterizado como serviço e fora das receitas próprias que são imunes. Alguém tinha alguma pergunta? Regina. Eu de novo. Depois eu É, também. Hum. eu vou dar um exemplo aqui para ver se eu entendi essa questão dessas doações que podem ser caracterizadas como serviço, né? Uhum, Como prestação de serviço. É, ah, por exemplo, você tem uma doação de uma empresa farmacêutica ou uma empresa que quer que você, como no caso a área de saúde, você vai fazer uma estatística sobre a doença, sobre a jornada do paciente, sobre inúmeras coisas que você tem como dados e, né, na sua organização e que são importantes também para a indústria que está te fazendo essa doação e está querendo essa contrapartida. Isso seria caracterizado como serviço? É muito difícil dizer, se seria, Gina, porque a gente tem que olhar os detalhes. Então, você tem que entregar mais alguma coisa, você vai prestar algum serviço, você vai simplesmente entregar dados, é muito difícil de dizer. É por isso que a forma, ou melhor, não só a forma, né, mas a essência do que está escrito vai importar mais ou Nos não contratos, né? o propósito. Nos contratos, Exatamente, tá? exatamente, exatamente. Tá. Então, eu Então, se pensei vocês aqui. têm Se vocês têm jurídico, não jurídico estabelecido, mas escritórios associados, ou alguém que faça às vezes de advogado e tudo, seria bom dar uma repassada em todas as cláusulas, em todas as contrapartidas, em todas as receitas e delinear muito bem que tipo de receita é própria, que tipo de se eu tenho contribuição associativa, se eu tenho parceria, se eu tenho convênio, operação com parte relacionada, porque com esse novo sistema, a forma como as operações também são documentadas, não apenas contratadas, mas documentadas, vai fazer muita diferença. Porque agora, como eu falei, de obrigação acessória, hoje vai ser só a nota fiscal. A Uhum. obrigação acessória por excelência é a nota fiscal. A nota fiscal, obviamente, ela tem que refletir o contrato, o negócio jurídico que foi firmado. Então, até que ponto ela é suficiente para afastar os riscos, das receitas imunes e que podem ser tributadas, tá? Então, o Alguém? exemplo que eu pensei é, por exemplo, você Ah, faz um projeto social de captação e busca a captação de recursos para esse projeto social que é de capacitação de jovens, por exemplo. uhum, Essa captação de recursos, você está prestando um serviço, mas não para o seu doador, né? Obviamente. é. Isso teria alguma tributação? Então, mais uma vez, é difícil cravar com um exemplo, porque a gente não sabe quais são todos os componentes dessa prestação. Me parece que, do jeito que você está explicando, você tem uma captação para que você, com aquele recurso, você
preste É um serviço, né, de o seu captação, serviço. A captação é o que de você está fazendo, capacitação. É, mas de capacitação. capacitação é o seu objeto social, é a sua receita própria, né? É o seu Isso. propósito. Então, como você falou, você não está ligando as duas pontas, você não está capacitando. Vou trocar um pouquinho o seu exemplo. Você receber para oferecer o mesmo serviço de capacitação para os empregados daquela entidade, é prestando serviço. Uhum, Ó, entendi. usando um pouquinho do seu exemplo, entendeu? Ou se você tem colégios particulares, Hum, aí pode impactar, né? como assim? Ah, sim, Por sim. Se exemplo, você está capacitando, falei de novo o seu exemplo. não, por exemplo, a Liga Hum, tem colégios particulares, que hoje, pela Tá. imunidade tributária que ela tem, ela já não paga os impostos. Uhum. Mas com essa mudança da reforma, isso pode ter algum impacto? Por exemplo, no pagamento das Então, mensalidades, que é uma então, prestação de serviço, né? é por isso que a gente precisa olhar o contrato e o que está sendo feito. Porque Sim, se a prestação de serviço educacional das escolas da Liga fazem parte do contrato social, ou melhor, do contrato do objeto social que está ali, em sim. tese, aquela receita é uma receita própria, e por ser uma receita própria, é uma receita imune. Agora, Uhum. e aqui extrapolando, tá? Que a gente está aqui dando os exemplos criativos. Vamos imaginar que a escola resolva vender serviços de capacitação para outras escolas fora da liga. Ela vai receber por isso. Essa receita Uhum. não é imune, essa receita não é própria. Essa receita não tem a ver com o objeto social dela, Sim, entendi, nem com o entendi. propósito, entendeu? Então essa receita Uhum. vai ser tributada. Sim. É a mesma coisa com receita financeira, aplicação É. financeira. As receitas que são próprias e imunes são aquelas que Então, do circundam ou que objeto se social inumem somente o objeto social. Isso. tá, Uhum. tá claro. Obrigada. Deixa eu Meile, avançar aqui. você Oi. não acha que pode acontecer de ninguém querer fornecer coisas para associações? Em vez de tem que aumentar preço se eu for vender ou for prestar um serviço, o que pode acontecer é política de não vender para associações e afins, e aí criar um grande problema, né? Aí a gente vai ter um problema estrutural. Mas assim, toda empresa quer vender, né? E se ela não consegue vender, deixa eu ver como é que eu coloco isso. Se ela puder escolher, quem sabe? Se ela tiver uma grande massa de clientes e puder escolher, sim. Mas tem empresa que ou não vai poder escolher, ou vai aumentar um pouquinho e, sabe? Ou não vai ser prejudicada porque tem outras formas de escoar os créditos. Então, difícil dizer, Grazi, o que pode acontecer. Eu acho que o que vai acontecer, assim, de forma mais lógica, elas vão aumentar um pouquinho mais o custo e vão pressionar as entidades, não só as de terceiro setor, mas até as privadas. Porque está todo mundo meio com medo, meio preocupado, sem saber o que vai acontecer, e aí pode ser que elas, ao invés de fazer a conta, ao invés de negociar, ao invés de ver, poxa, deixa eu ver aqui contrato a contrato, elas simplesmente definam a regra, não, deixa eu aumentar aqui para todo mundo e pronto. É meio difícil dizer, sabe? Sem olhar a cadeia, sem olhar contrato a contrato. Mas é o que você falou, se elas deixam de vender, o que é que vai acontecer, né? Porque todo mundo precisa de algum, todo mundo tem um cliente, toda empresa, toda entidade de terceiro setor tem um cliente e tem um fornecedor. Então, acho difícil que isso aconteça desse jeito, é, sem muita reflexão. Ok, obrigada. Bom, vou adiantar aqui. Essa daqui é meu último slide. O que é que deve estar na pauta do conselho? Bom, algumas perguntinhas chaves. De que forma a entidade está preparada em termos operacionais para o novo modelo? E aqui, claro, nem toda entidade do terceiro setor tem um porte grande o suficiente para ter o seu próprio sistema operacional, enfim, muitas
usam, enfim, sistemas só para sua atividade fim, mas não ERPs nem nada, ou sistemas menores. Muitas confiam em contadores terceirizados, ou enfim, empresas de contabilidade. É importante saber como o seu contador está preparado para receber as notas e emitir as notas, para que você não tenha problema, com as suas obrigações acessórias. Segunda coisa, o orçamento. Aqui a gente falou rapidamente. O orçamento que foi feito agora, não só para 26 ainda é ano teste, não tem problema, mas para 27, 28, 29, para quem faz 3 anos ou 5 anos e tudo, o orçamento já está considerando o imposto nas compras como custo estrutural. Vale a pena já iniciar as negociações com os meus maiores fornecedores para saber de que forma eles estão pensando em precificar os bens e serviços que eles me vendem. Os meus contratos, doações e patrocínios estão bem estruturados. O que está escrito no contrato me exime de riscos de ser tributado fora das minhas receitas próprias, que são imunes. As minhas receitas específicas estão protegidas. Eu preciso entregar, tem alguma coisa nos meus contratos de doação de patrocínio que indique em contrapartida e eu vou ser tributada de uma forma inesperada, porque se sim, não tiver jeito, tem que pelo menos ir para o orçamento e, a depender do que venha, pode até ser uma saída para escoar os créditos que vão acumular, ou que não, que pode ser que seja uma forma de não ter os impostos como custo estrutural, e sim como crédito e débito como empresa normal. É algo a se pensar. Mas isso tem que vir do conselho, tem que estar na pauta do conselho, esse tipo de provocação, tá? Esse tipo de questionamento, de provocação e de ajuda estratégica também. Então, como mensagem final, 2026, ano decisivo, mesmo sem aumento de carga, porque é um ano para planejamento, é um ano para teste, é um ano para ver se está tudo funcionando bem, porque a gente já está no dia 13 de abril, daqui a pouco é janeiro de 27, e aí não tem mais espaço para, ou melhor, tem espaço para erro, mas o erro agora vai ficar caro a partir de janeiro de 27. Tem, a depender do erro, você pode ter 75% de multa do imposto, tá? Essa é uma outra história. No terceiro setor, o impacto aqui ele vai ser muito mais econômico do que arrecadatório. E por que essa diferenciação? Porque nas empresas, as empresas formam, as empresas acumulam crédito, elas vendem aqui, compram dali, elas conseguem ter um pouco mais de manobra, e a depender da empresa, ela pode se ver numa situação de ser credora de imposto, então pode ser que ela não tenha tanto impacto de arrecadação. Mas aqui no terceiro setor, considerando essa mecânica de acúmulo de crédito como custo operacional, a reforma será muito importante, a forma que, a maneira como as entidades se preparam vai ser crucial para a sustentabilidade. E, por fim, reforma tributária é, sim, tema de conselho, tem que estar na pauta, o conselho tem que estar muito bem informado, ninguém precisa ser expert em direito tributário, não é isso, mas o conselho precisa ser capaz de fazer as perguntas com profundidade para que a diretoria executiva, o contador, o que seja, consiga responder de que forma está se antecipando para essa grande mudança que a gente vai viver a partir de janeiro de 27, tá? Então, vou deixar Muito aqui bom. meu último slide para perguntas. Vou tirar a Acho que vou apresentação tirar para aqui, você apesar ver. dessa foto ser bonita, agora eu vou ver É vocês. lindo. Deixa eu ver. Obrigada, Amelie. Acho que foi muito bom. Eu acho que gerou mais dúvidas do que para a gente, né? Ah, Aqui. Não, é não. excelente, Dúvidas. porque focou, né? Os pontos importantes que a É, gente vai ter que a gente ficar. vai ter que levar para frente, né? Vai ter que levar É, lá e falar: vocês estão analisando isso? Estão olhando contratos? Eu fiquei preocupada com esses contratos, como é que está sendo feita a revisão. Sim, é muito importante. que está sendo feita a revisão, É, e né? se está, né? Aí eu tenho minhas dúvidas, realmente. É, eu também. Boa tarde, gente.
É a minha primeira Oi, Rita. participação assim com vocês e gostei muito da apresentação e me trouxe assim um outro questionamento. Eu tenho feito contato com algumas empresas e as empresas, por exemplo, optantes pelo Simples, elas estão preocupadas porque elas vão gerar poucos créditos. Então, pode ser que os contratos delas sejam prejudicados. Então, pensando assim no que tu trouxe para nós, no terceiro setor, certamente se as empresas do terceiro setor tiverem como fornecedores empresas que sejam optantes por essa tributação mais simplificada, vai ser favorável, porque eles estão justamente preocupados em como vão ser recebidos por gerar poucos créditos, né? Se tratando de ONG, ou terceiro setor, onde esses créditos não seriam assim um objetivo, um objeto tão importante, tão relevante, esse essa parceria seria uma forma também de desse impacto ser menor, né? Não sei Sim, se sem eu me fiz dúvida. entender. Não, entendi perfeitamente, Rita. Obrigada pela sua colocação. E é exatamente isso, porque o simples, como o próprio nome diz, ele tem um regime simplificado e você paga uma alíquota única que tem vários tributos ali. Então, e a sistemática é muito diferente, né? As entidades do Simples são um problema, ou melhor, as entidades não, os fornecedores que estão no Simples são um problema para empresas como a minha, que usa muito Sim, crédito. E aí, comprando do exatamente. Simples, eu já não vou ter crédito. Não Então, o que é vai que a gente está ter. fazendo do nosso lado? Já vamos mapear aqui todas as empresas que estão no Simples para a gente já ver se existe um fornecedor que possa ser substituído, ou até que este fornecedor que está no Simples, será que ele não quer mudar de regime? Será que ele não quer? Será que não faz sentido, Muitos, né? muitos estão fazendo isso, Nele. Muitos estão fazendo Então, isso já. é. Por isso que é uma forma, essa é uma pergunta muito interessante, e volto a dizer, a reforma tributária, ela afeta todos os elos dessa cadeia. Então, não dá para você simplesmente fazer o impacto nas suas receitas sem pensar no seu fornecedor e sem provocar e sem ajudar, ajudar o seu fornecedor que está no presumido, que está no simples, ou é uma pequena empresa, enfim, OME, etc, etc, porque ele também participa da sua cadeia. E pode ser, aqui a gente fala, né? Pode ser o Zezinho do parafuso. Eu não posso fazer trem sem parafuso. Então, se ele estiver no cinto, o que é que eu vou fazer? Eu não posso deixar de comprar o parafuso dele, se ele for um fornecedor muito específico, mas será que eu posso ajudá-lo a sair desse regime ou trazer uma nova alternativa, já que para mim é importante? Então, eu preciso conhecer muito bem a minha cadeia, de fornecedores. Conhecer a Isso eu sou uma cadeia, essa é a empresa. chave. É, mas para uma empresa, para uma entidade de terceiro setor que é menor e talvez tenha uma lista menor de fornecedores e até mais próximos, vale a pena a conversa, tá? Essa é uma boa Perfeito. provocação, sim. Obrigada. Com certeza. Alguma pergunta a mais? Acho que a Bia? gente tem muito trabalho a fazer. A Oh, gente tem que a gente tem que fazer as perguntas lá, né? Todo mundo vai ter isso que aí. abrir uma entidade normal, uma empresa normal, paralela, para fazer compras e vender a coisa que não é objeto principal e manter a É, associação com o core business ali só do negócio. É, 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 é. porque daí você tem o crédito, senão você só tem o débito. Mas É. essa E aí, intercomunicação não é problemática para a imunidade? Assim, pergunta Aí aqui tem de que entender, absoluta né? ignorância. Porque aí vão ser duas empresas distintas, né? Agora, como é que você faz a intersecção entre elas? Aí vai ter que ter um contrato de prestação de serviço com essa outra empresa que faz toda a Que parte é parte relacionada, comercial. né? É, é. Mas talvez seja uma saída, né? pode ser uma saída, tem que ver que tipo de despesa e custo e receita a gente está falando, porque a depender, você pode fazer tudo numa só e separar o que é receita que não é própria e que você teria débitos, mas você, para para a geração daquela receita específica, quais são os custos e despesas que você consegue separar no seu balanço e Informar. entrar nessa apuração, entendeu? Que é mais ou É, menos o que se fazia
na época do regime, quer dizer, na época não, porque ainda existe, do regime cumulativo e não cumulativo para PIS/COFINS, né, Grazi? Então, se É você mais ou menos o que a conseguir gente faz. quebrar. A gente no CISV, a gente faz um pouco isso. As coisas que não são objeto fim, a gente paga imposto. A gente paga É, ICM sobre o que a gente vende, que não é o nosso, não está lá no nosso objeto exato. social como o objeto principal. Então, a É. gente já tem isso hoje. A gente teria que definir isso muito claramente, dá até para deixar, acho que na mesma empresa, mas deixar isso muito Uhum. bem definido. Sim, é só Não deixar sei como se blindado ali acredita. na hora da apuração. Aí você tem que destinar, ou tem que informar muito na nota fiscal que vem, né, no seu pedido de compra, que é para, eu estou comprando camiseta para vender na lojinha e aí eu pago ICMS sobre isso, sabe? Algo assim. Não, mas isso vai estar Então, claro, que é o que tem hoje. Por exemplo, se não está no objeto social, você já vai pagar e aí você tem o crédito, isso, né? exatamente. Você pode fazer uma proporção de crédito, enfim, Tem né? que, O na verdade, importante é fazer o que estar todo mundo está muito. fazendo. Fazer esse estudo mesmo para ver o que isso vai impactar, É, né? exatamente. É. Primeira tarefa de casa é ver como é que as coisas estão estruturadas, né? E onde tem risco de, de, de ter problema e de não ter a imunidade garantida. Sim. Acho que é muita lição de casa que você trouxe para gente, com É. dúvidas, né? Mas não dúvidas para você, dúvidas internas. Sim, para as organizações, claro, É, claro. E ainda tem os aspectos operacionais, né? Então, tem prefeitura que ainda não está com o sistema pronto para emitir nota. Tem, tudo bem que isso ainda estamos no ano teste, mas para as entidades que precisam já se organizar, já fazer os testes, nem sempre você consegue fazer o teste 100%. Mas aí já são mas bem no coisas mais operacional. bem operacional, bem específicas. É Sim, importante saber como é que os contadores estão se organizando também, tá? sim. Justamente Até elas aluguel ainda não tem a nota fiscal definida, né? não, não tem, É, não tem. de todo e qualquer um, né? De todo e qualquer um, não é só um aluguelzinho É, de uma pessoa física, mas não existe essa nota fiscal ainda definida, né? Na pessoa jurídica. não, Então, tem muita coisa é, ainda que vai. Eu tenho uma preocupação enorme, porque eu acho que em 2027 vai ser assim, uma bomba quando começar a entrar Quando em começa, né? É, começa a ter que pagar uma parte da. Nossa! E é, como nós estamos num ano de muita mudança, né? Mudança eleitoral de vários poderes e mais outras coisas que acontecem, né? Crises, Copa do Mundo, não sei o quê. é, Nossa, parece que as coisas não é, andam, né? No guerra, queimar governo, para quem recursos. tem que definir as coisas, porque quem tem que definir é a Receita, né? É, exato. Enfim, acho que ainda enfim. virão Enfim, definições, né? e assim, eu não vou dizer a cada semana, porque nem toda semana a gente tem mudança, mas a cada semana a gente tem esclarecimentos para as dúvidas, ou a gente tem alguma regulamentação nova, ou, o comitê gestor finalmente foi criado, mas até agora a gente não sabe como é que vai funcionar o split payment. Por exemplo, que é o sistema, lembra que eu falei da Câmara de Compensação? A gente não sabe como é que vai funcionar ainda. Quem vai arcar com isso é o sistema financeiro? Quanto isso vai Nem custar eles sabem. por opera... Não sabe porque o governo ainda não decidiu, ainda não definiu qual é a arquitetura, né, desse sistema. Então ainda tem muita coisa aí para acontecer até janeiro de 27. Eu só espero que não venha nenhum presidenciável para dizer que, olha, vamos rever a reforma, vamos repensar, vamos postergar, etc., porque as empresas já compraram a ideia, porque não tem o que fazer, já está todo mundo com equipes contratadas, ou criadas, ou alocadas, ou É, sistemas comprados e modificados, e, sabe, a gente precisa ser levado a sério, não pode voltar atrás. claro. Aí vai gerar mais confusão, né? Pois é. Mais custo Brasil, que é exatamente o que a gente evita tanto, né? É, Tá bom? tá bom. Muito bem, Ótimo. Muito bem, muito obrigada, Amelie. Acho que foi muito produtivo e muito não diria obrigada, muito esclarecedor, útil. Útil, mas muito muito útil. útil, né? Foi Muito o útil tipo pelos. provocador.
Eu espero ter Provocadas, deixado Por várias isso isso. que foram dúvidas. levantados. Porque às É. vezes você, como não está no dia a dia, né, o conselho não está no dia a dia da Uhum, empresa, você pode passar muito desapercebido, inclusive porque as organizações do terceiro setor não, nem sempre, elas não estão necessariamente preocupadas com essa questão fiscal, como são as empresas normais, as empresas tradicionais, né? Então, é, eu acho que o risco é muito grande de você chegar a se deparar com Em um dezembro, monstro ninguém na olhou sua nada. frente sem tomar nenhuma providência, ou se tomar providências muito superficiais e não entender a coisa de uhum, verdade e fazer o trabalho de casa. Você sabe que os recursos nas organizações sociais sim. é, não são a rodo, vamos dizer assim, né? Por mais que você tenha parceiros, né, do ponto de vista jurídico e fiscal, etc. e tal, quem vai ter que fazer o trabalho é a própria organização, porque ela que sabe o mecanismo, toda a engenharia, tudo aquilo que é feito dentro da organização social. Então, realmente, eu acho que foi muito bom para a gente ficar com os pontos e cobrar né, esses pontos das pessoas que precisam ser Provocar cobradas. gestão, né, para saber o que eles É, estão Isso, é, olhando, analisando e verificando que impactos podem trazer, né? aí. exatamente. Mas acho que foi ótimo. Alguém tem mais alguma Bom, pergunta? Acho que as meninas, acho que a Silene tá em trânsito, por isso que ela não abriu, ela falou. E tem Acho que uma que acabou de sair. a Grazi, ela avisou, ela colocou no chat que ela É, tinha que sair. é. Mas foi ótimo, Meli, muito obrigada. Agradeço. Obrigada. obrigada a você pela oportunidade, Maria Cláudia, a todas que ficaram aqui e ouviram. E eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom?